O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, começou Pedro a dizer a Jesus: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais, agora durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, eis que nós já vivemos todos os tempos litúrgicos da Igreja neste ano. No finalzinho de novembro do ano passado, começávamos o tempo do Advento, naquela espera, naquela feliz expectativa da vinda do Senhor. O Senhor veio, celebramos solenemente, com todo decoro, o Natal de Nosso Senhor. O Natal passou, celebramos o tempo santo da Quaresma, nos preparamos para celebrar a ressurreição do Senhor. A Quaresma passou, vivemos o Natal do Senhor, vivemos a ressurreição do Senhor, vivemos a sua ascensão, vivemos a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos e a Igreja. E a partir de ontem, a Igreja voltou a vivenciar a vida comum de Nosso Senhor, sem nenhum aspecto especial de sua vida, o tempo da cor verde, o tempo da esperança, o tempo que a Igreja vai meditar, dia após dia, a vida cotidiana de Jesus, os seus milagres, as suas palavras, o seu encontro com os pecadores, com os nazareus, o seu encontro com os fariseus, o seu encontro com a pecadora arrependida, os seus milagres, a sua experiência com o povo de Deus. Ontem, no início do tempo comum, pela segunda vez, a Igreja nos colocou do capítulo 10 do Evangelho segundo São Marcos. E de uma forma tão bonita, alguém se aproximava de Jesus e dizia assim: Bom mestre, o que é que eu tenho que fazer para alcançar a vida eterna? Jesus disse: Porque tu me chamas bom, só Deus é bom. Essa afirmação de Jesus aqui é muito interessante para nós cristãos, porque apesar das nossas infidelidades, apesar das nossas misérias, Deus não nos trata como nós o tratamos. Ele continua bom, a sua bondade não muda. Deus continua bom, apesar das nossas misérias. E Ele não pode negar-se a si mesmo. O Senhor faz todo um discurso ali,
E o texto de hoje completa diretamente o texto evangélico de ontem. E Pedro, depois de tudo escutar, de tudo ver, Pedro agora pergunta a Jesus algo muito interessante. Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Ou seja, o que é que nós iremos ganhar com isso? O que é que nós iremos ganhar? Primeiro, é importante que nós tenhamos algo muito claro em nossa mente. O serviço a Deus é para salvarmos a nossa alma. O serviço para Deus é para alcançarmos os céus, é na perspectiva da eternidade, é na perspectiva da vida eterna. Não se serve a Deus pensando só e unicamente em vencer os problemas e os dilemas dessa vida. Isso também, mas não só isso. Por quê? Porque o serviço a Deus é de verdade para nós cristãos uma prova de amor. Eu sirvo porque amo. E porque eu amo a Deus, eu verdadeiramente o sirvo. Porém, na perspectiva da eternidade. Agora, é interessante o texto santo, porque nosso Senhor diz a ele assim: olha, Pedro, em verdade eu te digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim, do Evangelho, receberá 100 vezes mais durante esta vida. É claro que aqui nosso Senhor está falando do serviço perfeito, dos ocasionados, dos religiosos, daqueles que trocam tudo em nome de Deus. Só que é interessante uma coisa, quando nós paramos espiritualmente para olhar esse texto. É fácil deixar tudo isso aqui, mas é absurdamente difícil deixar nós mesmos. Como assim, Padre? Deixar tudo aquilo que a Deus não agrada. Deixar tudo aquilo que não é salutar aos olhos de Deus. Observem e vejam que é difícil a gente deixar de lado um vício, um pecado já arraigado no nosso ser. Como é difícil. E muitas vezes nós nos acomodamos sem querer deixar de lado aquilo que de Deus nos afasta. E vejam que uma pessoa aqui pode deixar isso tudo, pode deixar mãe, pai, irmãos, irmãs, filhos, campos, por causa dele do Evangelho, mas servi-lo cheio de pecados. Servi-lo cheios de erros, de defeitos, e sem nunca querer crescer. Olha, eu sempre disse a vocês, o termômetro para que nós possamos medir se estamos de verdade no caminho certo, é a gente olhar se hoje nós estamos melhores no serviço a Deus do que ontem. Olha, minha gente, porque tem pessoas que passam a vida toda e são incapazes de mudar o temperamento, o modo de ser, o modo de agir para com os outros, sem se dar conta que é preciso mudar para melhor.
É preciso mudar para ter cada vez mais o coração melhor. Olha, eu digo a vocês, quantas vezes, como padre, eu já fui tentado a não mudar mais, por não encontrar muitas vezes respostas humanas. Tantas vezes a gente passa a mão na cabeça, a gente perdoa, a gente ajuda, a gente orienta. E a pessoa muitas vezes continua agindo do mesmo modo, do mesmo jeito. E chega uma hora que a gente pensa assim, mas será que eu vou ficar fazendo papel de trouxa a vida toda e o outro não muda? Mas aí é que nós devemos entender que a nossa mudança não é unicamente pela conversão, pelo apoio ao outro, mas também, muitas vezes, para quebrar o nosso orgulho, para entendermos que a nossa vida só tem razão de ser em Deus. E eu confesso para vocês, como isso custa, como isso machuca, como isso dói, quando nós cristãos somos tentados a abandonar o nosso modo de mudar, porque o outro não está correspondendo. Mas não é para o outro, é para nosso Senhor. E é interessante porque o texto santo aqui, nosso Senhor diz: receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, com perseguições. Ou seja, todos aqueles que deixam algo por Deus são perseguidos. Todos aqueles que abrem mão de alguma coisa por Deus são perseguidos. Vocês vejam, minha gente, como é fácil criticar um católico incoerente, um cristão que vai à missa, que comunga, que é temente a Deus. Como o mundo aí nos chama de carola, como o mundo aí fora olha com antipatia esse nosso reto desejo de servir a Deus retamente. Parece uma redundância, mas não é. Porque não existe um desejo mais correto do que o homem querer servir a Deus de um modo correto e viver todos os dias com a consciência tranquila de estar em Deus. E é interessante porque não é porque a pessoa caiu uma vez ou foi tentado outra vez, mesmo, quem sabe, sem ter consumado até o pecado preterido, ou melhor, desejado, que não pode crescer e pode caminhar em Deus. Hoje eu achei tão interessante, uma pessoa, nós estávamos em reunião do clero, hoje a manhã toda com o nosso bispo, e uma pessoa me mandava uma mensagem, dizendo assim: padre, eu acabei de escutar uma pregação de assistir uma pregação do Senhor, e veio um pensamento na minha cabeça, eu fui assistir outra, e depois eu fui assistir outra, e agora eu quero fazer uma pergunta ao Senhor. E aí eu já disse assim: pronto, o que é que vai vir? Tem hora que a gente já diz assim: pronto, o que é que vem? Que pérola vai vir agora? Aí a pessoa me disse assim: olha, padre, porque toda a pregação da Igreja Católica pede mudança de vida. Aí eu respondia simplesmente assim, estava digitando, mas não podia nem mandar um áudio, estava digitando e falei assim: porque é preciso o homem estar em harmonia com Ele e com Deus, e lutar contra Ele, o mundo e as seduções de Satanás.
Ou seja, a felicidade passa pela luta das nossas paixões desordenadas, pelo nosso encontro e a nossa harmonia conosco mesmos, para podermos encontrar com Deus. Aquela pessoa que não se encontrou consigo, ela não vai ser feliz e ainda vai infernizar a vida de todas as pessoas. Aquela pessoa que não se realizou na vida, que não se encontrou de verdade com Deus, ela vai atormentar a vida de tantas pessoas. Não é só da rua não, viu? Porque muitas vezes nós pensamos que é só as pessoas da rua. Essa situação pode acontecer dentro de casa, com um filho que rouba a paz dos pais, com o pai ou a mãe que rouba a paz dos filhos, que maltrata o tempo todo, um irmão com o irmão. E muitas vezes quem quer levar a vida correta, quem quer muitas vezes fazer a coisa, caminhar do modo correto em meio à salvação, muitas vezes vai ser incompreendido. E é interessante porque o demônio, que é ousado, vai convencer quem está errado de que ele certo está. Para quê? Para que a pessoa não se arrependa, não se converta e consequentemente não se salve. Então, meus queridos irmãos e minhas irmãs, a joia preciosa das nossas vidas é de verdade a salvação da nossa alma, a nossa salvação. E é preciso lutar com todas as forças para alcançar os céus. E o Senhor diz: quem tudo deixou vai receber mais, mas com perseguição. Mas no mundo futuro, a vida eterna. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, vamos implorar ao Senhor, o bom Deus, que nos faça enxergar a vida com o olhar de santidade. Vamos pedir ao Senhor, o bom Deus, que de verdade nos dê essa capacidade de crescermos na amizade com Ele, para sermos uma presença divina dentro da nossa casa, no trato com o nosso esposo, com a nossa esposa, no trato com os nossos amigos e também no trato com os nossos filhos e também com os netos, com os amigos de trabalho, com os irmãos de caminhada na comunidade, para que assim de verdade todos nós possamos aqui encontrar nosso Senhor e caminhar lado a lado com Ele até os céus.